Seguimos com Liberdade de Opinião e vamos para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Kenzo. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá. Alexandre, o Brasil atingiu mais um triste recorde na pandemia. Nas últimas 24 horas, 2.841 pessoas morreram pela Covid-19, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Ministério da Saúde. Com a atualização, o país ultrapassa as 280 mil vítimas e quase 11 milhões e 600 mil casos confirmados da doença aqui no Brasil. A Fiocruz alerta que essa é a fase mais dura da pandemia e que a situação pode piorar. Em conversa com a CNN, a Fundação disse que alguns estados têm apresentado atrasos nas notificações de casos e mortes por Covid ao Ministério da Saúde e as atualizações podem trazer números ainda maiores. Alexandre, a vacinação está lenta, as políticas públicas são ineficazes ou falta tempo para que essas medidas surtam um efeito, Alexandre? Bom, o tempo já passou bastante, né? São Paulo foi onde começou, o primeiro caso foi lá em São Paulo, e São Paulo hoje é o pior caso do Brasil, né? E é o estado mais rico, mais adiantado, digamos assim, de mais pujança econômica. Então é de se parar para pensar, puxa, tivemos um ano para tentar evitar hospitalizações, né? Que o problema é esse, é quando se dá tempo ao vírus, esse coronavírus, quem conhece sabe que ele não pode ter 3 dias de espera para o resultado do teste, né? Não pode, em 3 dias ele é apressado e vai para os pulmões, né? Inflama, causa trombos, né? Então, tivemos um ano para pensar sobre isso. Pensar sobre o básico que se aprende numa escola de medicina, né? Que não se pode deixar uma doença se agravar para então tratá-la, né? Então, houve tempo de pensar nessas coisas. E houve tempo de reavaliar medidas que deram certo ou não deram certo. Teve um ano para isso. E, como se sabe, são medidas diretas adotadas por governadores e prefeitos, né? O governo federal é o fornecedor, digamos, logístico do medicamento, da vacina, do hospital de campanha, dos recursos, né, que foram necessários. Foi feito um esforço tremendo durante esse tempo todo para arranjar dinheiro para isso. O Congresso participou e temos aí uma segunda onda, né, que está cobrando um pedágio altíssimo em vidas aqui no Brasil. É a hora de parar para pensar onde foi que nós erramos, que temos esse resultado. Aliás, tem resultados assim na Inglaterra, né, enfim, em países europeus que estão com problemas de vacinação também, muito sérios, né, de demora nas vacinas e tal. E é essa a questão. Onde foi que nós erramos e vamos corrigir aquilo que erramos e tentar o plano B, né? Se é que temos. Era exatamente desse ponto que eu queria tocar com você, Alexandre, porque o país segue batendo aí recordes de mortes, né? O que nós não aprendemos, Alexandre, depois de um ano de pandemia no Brasil? Bom, eu diria, de novo, eu vou ser repetitivo, né? A gente politizou, a gente teve uma grande parte que achou que o tratamento precoce é do presidente e a vacina é do Dória, né? E começou essa coisa, parece uma brincadeira em torno de um assunto sério, que é um assunto que não é político, é um assunto médico, né? E medicina é experiência, é tentativa e erro, é ousadia, né? E, sobretudo, né, é cumprir o juramento de Hipócrates, né? E não deixar o paciente, olha, o senhor vá para casa e espere que a Covid, que o coronavírus tome conta do seu pulmão, aí o senhor vem, né? Olha, meu Deus do céu, isso contraria o mais básico da medicina, né? Eu acho que muita gente tem que escrever 1000 vezes aí, né? Eu não posso esperar que uma doença se agrave, né?
para tratá-la, né? Isso é a coisa mais básica. Estão deixando de pensar em coisas básicas porque virou assim emoções político-eleitorais, né? E aí fica complicado resolver um assunto que, eu penso, tem solução. Alexandre, vamos falar agora sobre o novo ministro, o novo futuro ministro, porque o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou o dia ontem com a agenda ali com o general Eduardo Pazuello. Em pronunciamento, Queiroga afirmou que pretende continuar o trabalho feito pelo atual ministro e disse que sozinho não consegue fazer mágica para resolver os problemas da saúde no país. Vamos dar uma olhada. Eu sei a grande responsabilidade que tenho, eu sei que sozinho não vou fazer nenhuma mágica e não vou resolver os problemas da saúde pública que nós temos. Mas eu tenho certeza que nós teremos a ajuda dos brasileiros para executar as políticas públicas do interesse da população e, com isso, ter um resultado mais desejável no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Alexandre, qual a sua opinião sobre essas declarações aí de Marcelo Queiroga? O povo brasileiro pode esperar que tipo de trabalho do novo ministro na pasta? Como a gente viu, ele fez declarações genéricas e não tem condições de fazer declarações específicas, né, pontuais de cada caso, porque ele recém chegou. Foi o primeiro dia dele, vai ter aí uns 10 dias de passagem de serviço. Hoje ele está acompanhando o ministro Pazuello a Fiocruz, né, para o lançamento de vacinas, né, que é uma coisa preocupante também. A diretora da Fiocruz está nos tranquilizando, a Anvisa nos tranquiliza, que estão estudando, as agências do mundo inteiro estão examinando, não há evidências ainda, não há provas suficientes para estabelecer causa e efeito, né? Mas praticamente todos os países europeus que têm essa vacina suspenderam a aplicação da vacina por causa de casos de trombose, poucos casos, mas casos de trombose pulmonar e cerebral, né? Então, a própria Oxford, a AstraZeneca, explica que não há relação, né? A gente fica rezando para que não haja mesmo, né? Nós contratamos 220 milhões dessas vacinas, mas enfim, isso é uma questão à parte, é uma coisa assim que preocupa realmente, né? Mas o ministro está recebendo serviço, né? Fez declarações genéricas, colaboração de todos, claro que vai precisar. Quem são esses todos, principalmente? São os governadores, são os secretários de saúde, são os prefeitos, são os secretários municipais de saúde, é o pessoal que está na ponta, né? Ele aqui em cima, ele é um distribuidor, digamos assim, né? Mas o pessoal que está na ponta é que está sentindo, fazer o que fez lá o prefeito de São Lourenço, por exemplo. Ainda ontem eu estava ouvindo declarações dele, né? A UTI lá de São Lourenço está cheia, mas não tem ninguém de São Lourenço, porque São Lourenço fez aquilo que ele aprendeu, ele é médico, aprendeu na faculdade, não deixe uma doença se agravar, trate logo a doença, o primeiro sintoma, né? Então, não tem ninguém de São Lourenço na UTI do Hospital Regional de São Lourenço, é o pessoal ali dos municípios próximos. Agora, são essas pontas, né? Os governadores tem que se unir ao Ministério da Saúde para as coisas funcionarem assim com uma certa fluidez, né? E não deixaram de funcionar com fluidez até agora. E, no entanto, os resultados não são bons, né? Então, é um trabalho duro. Ele está assumindo no pior momento dessa pandemia, né? Interessante que o dia seguinte tem sido sempre pior que o anterior, né? É terrível, a gente fica esperando para saber quando a curva vai chegar no vértice e começar a baixar. E, Alexandre, ontem Queiroga também disse que o ministro executa as políticas do governo. Ao falar isso, o futuro ministro deixa claro ali que não vai ter autonomia de trabalho como médico, gestor da saúde e que vai seguir as orientações do Palácio do Planalto, na sua opinião? Não é na minha opinião, isso é o óbvio. O ministro não é um presidentezinho que foi posto lá.
O ministro é até a etimologia da palavra fala em servo, né? Servo é meio forte, né? Mas é um menor, começou pela raiz de menor. Ele está abaixo do presidente, ele é um auxiliar do presidente, né? E para usar a linguagem, o presidente é capitão do exército, né? Para usar a linguagem, o ministro tem liberdade tática. Mas os objetivos estratégicos são do presidente. Foi aquilo que o presidente combinou com o eleitorado dele, com quase 58 milhões de brasileiros. Então, é uma questão de democracia. O presidente dá as diretrizes, a linha básica estratégica, e dá liberdade tática para o ministro, o seu auxiliar, agir. Diz lá para o ministro, olha, eu quero água no Nordeste. Diz para o outro ministro, eu quero trilhos, né, pelo interiorzão do país. E o ministro te vira para executar. Né? É mais ou menos assim que funciona, senão o presidente fica louco também. Então, claro, ele é eleitor do presidente, inclusive, ele sabe quais são os objetivos desse governo. Então, não tem nenhum mistério nisso, é o óbvio, né? O que acontece sempre com todos os ministros. Não tem nenhum ministro que chega lá em nome de um presidente anterior ou de uma presidente anterior. Aí não dá, aí não funciona, né? Não tem como funcionar. Pois é. Alexandre, o governador de São Paulo, João Dória, falou agora há pouco no Instituto Butantan ali, indicou que deve aumentar, inclusive, as restrições no estado de São Paulo para tentar conter o avanço da pandemia. Vamos dar uma olhada. Hoje o Centro de Contingência do Covid-19 tem uma reunião pela manhã, essa reunião terminará por volta das 11 horas, 11h30 temos a reunião preparatória da coletiva e na coletiva anunciaremos quais serão as medidas adicionais que certamente terão que ser adotadas. Nós estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Em São Paulo, com a orientação, repito, do Centro de Contingência do Covid-19, adotará novas medidas a partir desta decisão. Mas vamos aguardar aquilo que o Centro de Contingência e os cientistas definirão. Nós não tomamos decisões políticas e nem decisões individualizadas. Elas são amparadas naquilo que a ciência nos orienta. Mas eu volto a repetir, o quadro é gravíssimo em São Paulo e em todo o Brasil. Alexandre, a taxa de isolamento social não subiu mesmo na fase emergencial. Essa deve ser uma das razões aí pela adoção de medidas mais restritivas, da expectativa de adoção de medidas mais restritivas. Na sua opinião, ainda não deu tempo das pessoas se acostumarem a essa nova fase ou vai ser difícil mesmo manter as pessoas, a maioria das pessoas em casa após um ano de pandemia aqui? Sabe por quê? O governador fala orientado pela ciência. Eu desconheço que lockdown seja orientação científica comprovada, né? Tá cheio de coisa aí que não tem orientação científica comprovada, está se tentando para ver se funciona. Inclusive vacinas, as duas que estão licenciadas aqui são experimentais, licenciadas experimentalmente. Então, vamos ver o que é prático, né? Por que as pessoas não aderem a um isolamento, a um distanciamento? Será que não está faltando uma linguagem mais fácil de ser entendida para convencer o povo? E eu tenho outra coisa, a gente fala toda hora de serviços essenciais, essenciais, essenciais. Tem uma essencialidade vital que é comer. As pessoas precisam comer. E tem muita gente, muitas famílias que para comer é preciso trabalhar. Né? Se ficar em casa significa não abastecimento do estômago. Né? Então, é uma coisa complicada. Né? Então, talvez faltasse uma linguagem melhor para se entender com o povo, para adotar medidas que não afetem a necessidade de comer, né? Mas que façam com que as pessoas se mantenham a uma distância segura, né? Usando medidas de higiene seguras, né? Quem sabe se prevenindo com certos nutrientes que reforçam a defesa do organismo, né? Quem sabe?
Quem sabe? E tem uma outra situação, né? Por acaso é de São Paulo que eu recebo denúncias todos os dias, né? Do interior de hospitais de referência. Eu tenho recebido, sim. Né? Eu não uso aqui porque, não sei, tem que haver comprovação, a gente não sabe se tem algum fundo político ou não, né? Mas falam de bate-cabeça, de pessoas morrendo, tendo parada cardíaca sem serem reanimadas, de informação que a pessoa está comendo e bebendo e não está comendo e bebendo, de pessoas que são mandadas para casa em estado grave, né, esperando lá com a tal de dipirona, né, mesmo pessoas entre os próprios profissionais de saúde, casos lamentáveis, né, enfim, tomara que é uma das obrigações do Ministério Público cuidar da saúde, né, cuidar do preceito constitucional que diz que saúde é dever do Estado e direito de todos e dar uma olhada nisso. Não tem como a gente entrar num hospital público de referência e ficar acompanhando assim como um ser invisível, né, essas coisas acontecendo. Por isso, mas de qualquer maneira é algo que fica um alerta a respeito dessa situação, porque a gente olha o número de mortes, puxa, ninguém morreu por acaso, né? Teve uma causa da morte, ou às vezes muitas causas que contribuíram para um triste desfecho, né? A situação é séria. Não dá para ficar pensando em eleição do ano que vem, nem em política, nem em burocracia e coisas assim. Eu acho que tem que ser mais pé no chão, mais realista, mais beira da cama ou porta da casa do trabalhador para saber como é que é a vida. E, Alexandre, Dória está comprando uma briga política ao adotar medidas sanitárias defendidas ali pela sua equipe de saúde. Qual o impacto para o governador de São Paulo? Eu acho que o impacto até já foi, né, dentro do seu próprio partido. Se é que você está me perguntando sobre o impacto político eleitoral, parece que ele já está empatado com Amoedo, né? Enfim, o partido quer outro candidato à presidência, né? Se é que vai ter um candidato à presidência depois da saída de Lula, né? Lula ter virado ficha limpa, né? Eu acho que agora ele tem que pensar na sua biografia, na história, né? E a situação de São Paulo não é muito boa para a biografia do governador. E, Alexandre, vamos falar agora sobre a situação dos leitos de UTI, dos hospitais de campanha, porque a Procuradoria-Geral da República deu um prazo ali até sexta-feira para que todos os governadores deem explicações sobre o funcionamento dos hospitais de campanha montados para atender os pacientes com a Covid-19. O pedido foi feito por causa do aumento no número de mortes em decorrência da doença e também da superlotação dos hospitais na maioria das regiões aqui do país. Alexandre, na sua opinião, houve falha no planejamento por parte dos governadores para a montagem e para a gestão também das unidades especiais de atendimento para os pacientes com a Covid-19? Bom, não sei se houve falha, mas o que a gente sabe é os casos de polícia, né? Em que a Polícia Federal já investigou de desvios de milhões de hospitais de campanha. Tudo isso aconteceu no ano passado, quando choveu verba federal para serem erguidos os hospitais de campanha, para que não lotassem os hospitais do SUS, né, normais. E então foi distribuída a verba, foram edificados os hospitais. Agora a subprocuradora Lindora Araújo faz muito bem, e é uma obrigação do Ministério Público cuidar disso. Deu prazo até sexta-feira para todos os governadores explicarem, né, que foi feito do dinheiro dos hospitais de campanha, quais os hospitais de campanha que foram construídos, quais os que ainda existem, quais os que ficaram vazios o tempo todo ou eram desnecessários, quais os que foram desativados e que deu o que estava lá dentro, lá o mobiliário, os equipamentos, né? E as pessoas que, até o governo federal também bancou muita folha de pagamento das pessoas que iam equipar os hospitais de campanha, né? Tripular os hospitais de campanha. Então, essa é uma satisfação, porque todos estão reclamando, uma boa parte, hospitais lotados. Meu Deus, então,
Gente, senhores governadores, parem para pensar o que eu devo fazer para evitar que o hospital fique lotado. É tão simples a resposta, né? Mas, enfim, hospitais lotados e a procuradora, a subprocuradora Lindora quer saber, olha, e os hospitais de campanha, vocês fizeram o que com eles? Então, sexta-feira a gente vai ver aí o balanço dos governadores, né, vão explicar para o Ministério Público.